Oh, começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, bom dia para você que está acompanhando aí o nosso programa, né? Point Mix, a sua agenda eletrônica já está começando agora, direto aqui dos estúdios da Exclusiva FM. Nosso programa hoje vai falar sobre mentes psicopatas e convidamos aí o psiquiatra Dr. Bernardo de Gregório para falar sobre esse assunto. No quadro Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante, ela vai falar sobre segurança psicológica no trabalho. Então, você já sabe, né? Já fica aí, porque os assuntos hoje estão bastante interessantes. Vamos de música para animar nosso programa já. Voltamos aqui já animando o nosso programa. Música sempre é bom, né, gente? Final de semana, né? Hoje é sábado já. Gente, primeiro eu quero agradecer vocês que estão acompanhando aí, todo sábado, nesse horário, 11 horas da manhã. Horário novo, né? Porque a gente estava de sexta-feira, agora a gente está de manhã, sábado, para vocês. Vamos já começar, então, com o nosso tema agora, que a gente vai falar sobre mentes psicopatas. E aí a gente convidou o psiquiatra, Dr. Bernardo de Gregório, que ele já está aqui comigo. Tudo bem, doutor Bernardo? Tudo ótimo. E você? Tudo certinho. É um prazer receber você aqui no programa. Já fazia tempo, né, que a gente não se via. Fazia tempo, prazer é meu. O doutor Bernardo, ele já esteve comigo em outros veículos de comunicação, né, falando sobre vários assuntos. E hoje, claro, a gente vai falar sobre esse assunto tão sério que é a psicopatia. Doutor Bernardo, para a gente começar esse nosso bate-papo, vamos já falar o conceito de psicopatia. O que é psicopatia? O que acontece é que muita gente acha que psicopatia é qualquer doença psiquiátrica. Não é. É uma doença específica, ou, na verdade, um grupo de doenças específicas, um grupo restrito, que a gente normalmente chama como transtorno de personalidade, ou distúrbio de personalidade, que existem vários tipos. Eu até queria que a gente falasse, né? Porque a gente estava falando isso nos bastidores, inclusive, né? Sobre os tipos de psicopatia e os graus também, né? Exatamente. Além de ter vários tipos diferentes, cada um deles pode ter grau mais leve, médio ou mais intenso, né? Então, por exemplo, o mais comum é o que a gente chama de personalidade emocionalmente instável, que inclui o borderline, que são aquelas pessoas que a gente fala bastante, faz alguns anos veio muito à tona a questão das pessoas que se cortam, os adolescentes que se cortam, se machucam, né? Se mutilam e tal. Então, é o borderline e inclui a personalidade explosiva, que é aquela pessoa que não consegue lidar com os impulsos emocionais e tem uma reação exagerada com estímulos, né? A gente fica bravo e se contém de alguma forma. Ele explode. E aí pode ser perigoso, às vezes, se tiver um grau alto. Então, o borderline, ele implode, ou seja, ele se auto-machuca, e essa personalidade explosiva é igual, mas ele acaba quebrando as coisas ou mesmo agredindo alguma pessoa. Acaba externando, né? Isso. Então, essa parece ser mais comum. Agora, quando ele fala em psicopata, ou as tais das mentes perigosas que as pessoas falam, está pensando mais no antissocial, né, transtorno ou distúrbio de personalidade antissocial, também conhecido como dissocial, que atrapalha a sociedade. Acho que talvez tenha até a ver com o próximo assunto também, né? Questão do trabalho. Do trabalho, né? Então, são pessoas que, ao contrário dessas emocionalmente instáveis, elas têm um emocional muito apagado, a gente pode dizer inexistente, quase inexistente, bastante apagado, o que faz ressaltar o lado racional. Então, às vezes, a gente diz, são pessoas muito inteligentes. Não que seja mais inteligente do que nós, mas nós temos a questão emocional, ética, uma preocupação moral, uma empatia em relação ao outro que freia. O lógico seria fazer isso, mas se eu fizer isso, vai atrapalhar a pessoa, vai ser ruim para outra pessoa, então não vou fazer. Já essa pessoa que tem essa personalidade dissocial não tem a empatia. Então, assim, se o lógico é eu puxar o seu tapete para você se quebrar toda, por exemplo, e eu ficar no seu lugar no trabalho, escorrega no tapete, o que vai acontecer? Nada. Então, não vai por um minuto pensar, não, mas que ruim fazer isso com ele, puxar o tapete. Não tem essa empatia, nenhuma, né? Ou pouca, né? E, como eu falei, existem graus. Tem pessoas que têm baixa empatia, quase nada, ou nada mesmo. Então, a pessoa acaba fazendo coisas
frias, né? Agindo friamente, o que às vezes não atrapalha ninguém ou às vezes atrapalha. O objetivo para ele tanto faz, se atrapalha ou não atrapalha. Se ele conseguir fazer as coisas dele lá. Na verdade, está preocupado com os objetivos dele, com ele mesmo, Isso. então não vê Exatamente, se falta está de sendo empatia. legal, se não é. Esse é o ponto. E tem outros tipos também menos comuns e também que acaba chamando menos atenção, que são pessoas, por exemplo, que não têm um impulso para fazer nada, né? Tem um impulso de vontade muito baixo. Então a pessoa fica lá quieta, se você fala, faz tal coisa, ela até faz, se você não fala, a pessoa não tem esse impulso. Então, resumindo, os distúrbios de personalidade são personalidades onde faltam coisas. E esse dissocial é onde falta a empatia e a noção de certo e errado, a noção de um comportamento social ético e moral. Entendeu? Como você mesmo falou, deve ter mais ainda aí de tipos, né? Tem né? outros, tem vários. Tem o esquizoide, tem vários outros tipos que são menos frequentes e talvez menos importantes. E você quer... Os que menos aparecem, digamos assim, né? Os que menos tem. E a gente estava conversando também um pouco antes, dizendo que estima-se que a porcentagem de pessoas com transtorno de personalidade gira em torno de 1 a 2% de qualquer população. O que é bastante. Se você imaginar que você tem uma sala de aula numa faculdade que tem, vamos supor, 100 alunos, você vai ter 1 ou 2 que tem esse transtorno. É bastante. E isso que eu acho que é subestimado, porque a maior parte dessas pessoas não procuram um psiquiatra ou um psicólogo. Porque eu acho que o psicopata, eu acho, né? Não sei se você vai me corrigir se eu estou errada, mas ele nunca vai falar, eu vou para o psiquiatra porque eu acho que eu sou psicopata. Não, porque acontece isso? Não, acho que não. Porque ele não tem nem nem essa consciência. Isso. Porque eu acho que o psicopata, não sei, você me corrige se eu estou errada, mas eu acho que o psicopata, às vezes, ele nem sabe que ele é psicopata. Não, ele não percebe, porque... Porque eu acho que ele é tão certinho em tudo, né? Porque é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que é cheio de estratégias o tempo todo. Na cabeça né? dele, ele é uma pessoa extremamente bem-sucedida e pronto, não precisa, não tem... Ele não sente angústia, ele não sente ansiedade, ele não sente culpa, isso atrapalha bastante as pessoas, de porque os maneira geral. sentimentos, né? Esse conjunto de sentimentos que a gente tem, que é normal de todos nós. Medo. Até tem uma história, se puder contar algumas histórias. Eu trabalhei algum tempo, bastante tempo atrás, no Exército. Eu era médico do Exército e trabalhava no Hospital do Exército. E uma vez eu atendi uma pessoa, até já morreu, ele era ex-combatente, então ele teve na Segunda Guerra Mundial. Só para você ter uma noção, na Segunda Guerra Mundial ele ganhou várias medalhas porque ele não tinha medo. Então, por exemplo, tinha um campo minado, que tinha várias minas, e alguém tinha que atravessar aquilo, podia explodir a qualquer momento. Ele pura e simplesmente saiu andando e atravessou. Ele não tinha medo. Você vê? Então, quer dizer, tem até um lado assim, bom, é útil? Às vezes é. Agora, por outro lado, essa mesma pessoa, então já era mais velho, depois da guerra, ele era casado, e ele comentou que um dia ele estava muito bravo com a esposa, porque a esposa estava reclamando que só ela que lavava a louça, que ele não ajudava, e não sei o quê. E ele estava querendo assistir futebol na televisão. E falava para ela, fica quieta, que eu quero prestar atenção na televisão. E ela continuava, porque é tudo eu. Ele pegou um revólver e atirou nela, para ela ficar quieta, que ele queria ouvir a televisão. Você vê. E aí, o que aconteceu? Ela ficou paraplégica. Eu falei, bom, o que você achou sobre isso? Porque a gente sempre não pode deduzir nada, né? Tem que, ele ficou mal? Ele falou, foi bem ruim. Eu falei, foi ruim. Por quê? Porque agora ela não limpa direito a casa, tem que empurrar a cadeira de roda, atrapalha tanto. Meu Deus! Você vê a situação, a gravidade. Esse é que grau, Bernardo? Esse é grave. Esse já é o grau grave. Né? Mas você entendeu? A mesma pessoa que ganhou medalha porque atravessou o campo minado, deu um tiro na esposa que ficou paraplégica. E a parte que ele acha ruim é porque não limpa direito a casa, tem que empurrar a cadeira de roda. Então, e isso, para ele, na cabeça dele, é extremamente normal, né? Normal, não tem problema. Para ele, assim, problema ele não nenhum, sente assim, culpa. exato. Ele acha normal. Agora, claro, eles entendem que a sociedade acha ruim. Então, ele procura ocultar para não causar problema. Ser julgado o tempo todo também pelas pessoas, né? Exato. E outra pergunta que eu queria fazer, o psicopata, ele nasce, doutor Bernardo?
Então, essa é uma grande pergunta, Como né? que- Se nasce ou se adquire depois. Não se sabe. A resposta assim, perfeita não tem. A gente imagina atualmente em psiquiatria que é uma junção das duas coisas. Tem uma tendência genética, porque você começar a olhar, principalmente personalidade Você explosiva. consegue identificar, por exemplo, numa criança? Alguns sinais? A criança dá alguns sinais? Para personalidade explosiva ou borderline, sim. Para esse antissocial, muito pouco. Vai aparecendo mais na adolescência. Inclusive, veio aqui na minha cabeça uma cena daquelas crianças que às vezes machucam os animais, mata os Isso é normal, animaizinhos. né? Toda- Isso não pode, não nesses sinais de maldade, Claro que digamos. dependendo Sabe também aqueles do sinais grau, né? de maldades, assim, Mas que você tem uma fala? idade que as crianças são bastante sádicas, então isso parece mais ou menos normal. Agora, mais ou menos, tem que ver ali o que está acontecendo, qual é o grau de agressão aos animais. Às vezes agride os Não, irmãozinhos. já pensou? Não. Porque aí você já fica pensando, né? Mas não, isso- passa um pouquinho além. É mais típico na idade da adolescência para frente e fica típico mesmo na idade adulta. Agora, voltando, se nasce ou se faz parte da maneira como é tratado e tal, a gente tem muita dúvida. O que imagina é que você precisa ter as duas coisas. Uma tendência genética associado a um tipo de infância complexo em que ele não aprende a existência do outro, né? Então, juntando as duas coisas, em graus diferentes, pode dar a tal da psicopatia. E aí tem os sinais do psicotipo. Como que a gente conseguiria, né, assim, identificar, digamos assim? Existem alguns sintomas, não, mas sinais mesmo, né? Sinais. Então, Sinais. falando especificamente da dissocial, essa antissocial, que aí as outras são diferentes, seria essa questão da empatia. Perceber até que ponto a pessoa está pensando nela mesma ou consegue perceber a existência do outro, respeitar a existência do outro e lidar de uma forma ética com o mundo e com as pessoas. Então, tem algumas pessoas que são bastante inteligentes e até falsamente Até conseguem disfarçar isso. faz ali um teatrinho para dizer, nossa, como você é legal, não sei o quê. Essas são piores ainda, porque elas têm a noção de que tem que fazer o teatrinho para conseguir engambelar você, mas passando por cima, podendo passar por cima. Por isso que ou precisando acho que no passar mundo por cima. corporativo, a gente estava comentando no mundo corporativo o que mais a gente vê também, né? Porque Eu acho é um que lá lugar em que deve eles se dão bem. lá se dão bem, porque é um lugar onde você realmente, né, existe essa questão da competição, da competitividade, da questão de passar por cima mesmo se tiver que passar para realizar X coisa, né? Então eu vou fazer e não interessa como, né? Porque, por exemplo, se a pessoa trabalha com assistência social ou mesmo na área médica em que você precisa cuidar dos outros, você necessita de um grau de empatia para poder lidar com o outro. Já no mundo corporativo é o contrário, né? Quanto mais você passar por cima, mais é recompensado de maneira geral, há exceções. Sim. Mas é um lugar em que se você consegue arrancar o outro da posição e roubar a posição dele, e você for bastante racional, você consegue criar uma situação positiva. Então, tem certos ambientes que o número de pessoas com distúrbio dissocial é maior. Eu acho que o mundo corporativo eu acredito que no mundo corporativo a gente consegue identificar, né? Ou como eu estava falando também, num caso de uma guerra também, a pessoa se dá melhor. Que eu acabei de falar desse paciente aí que cruzou o campo minado, né? Deus me livre. Realmente, aí neste caso. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, mas, na verdade, é assim, é uma pergunta e eu queria que você desmistificasse um pouco, porque as pessoas, elas entendem a psicopatia, até porque a gente assiste muito filme, né? E muita coisa também da ficção. Aí, existe o psicopata do bem? Existe isso? Doutor Bernardo, existe? Essa pergunta é complicada. Tem uma série, vai falar né? um pouco dos filmes, que a gente vê tanta coisa, né? E que não é a realidade, né, doutor Bernardo? Por isso que eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Olha, o mais importante é que quando a gente fala que é do bem ou do mal, é uma visão nossa. A visão de quem tem esse transtorno dissocial, eles não têm essa noção bom e ruim, bem e mal. Como a gente acabou de falar, né? Sem sentimentos de nada. Então, muito dificilmente, ele vai ser do bem, porque para ele não existe isso. Existe o que ele quer e a vontade, o objetivo que ele quer chegar. Se isso estiver de acordo com a situação, vou voltar no exemplo lá da guerra, por exemplo, atravessar o campo minado, ele atravessa. Se isso estiver contra a situação social, ele não vai ter dúvida em fazer o que for necessário
para conseguir o objetivo. O que for necessário. A gente estava falando também, eles matam sempre? Não, a grande maioria... Era isso que eu ia perguntar. O psicopata, ele mata? Nem sempre, né? Se Pode precisar, ser? sim, mas nem sempre ele mata, porque dá trabalho, é ruim, pode dar errado, mas não é porque assim que feio... Errado os planos. Não, errado de matar. Não é porque é feio matar, porque é ruim matar. É só porque dá trabalho, depois tem que esconder o corpo, tem uma trabalheira danada. Entendeu como é que é o Entendi. raciocínio? O raciocínio é outro. O raciocínio é outro. Mas ele precisa ter uma razão também para Sim. isso. Não vai sair matando assim pelo prazer de matar. Isso é uma coisa do serial killer, que é uma outra área. É, por isso que é legal a gente também... Essas coisas que a gente assiste muito em filme, às vezes não é muito real da situação, né? Clínica, né? Atualmente eles fizeram, até voltou de novo a falar sobre o caso da Susanne von Richthofen lá, que matou os pais. Na verdade, quem matou os pais dela foram o namorado e o irmão. E eu não sei se você assistiu o filme, são 2 filmes. Um mostra ela como, coitadinha dela, o namorado que é o malvado que fez tudo. No outro mostra o contrário. Ela como o gênio do crime, né? e o namorado bobinho que foi enrolado. Desculpa quem fez o filme, mas nenhuma das duas coisas é verdadeira. Uma pessoa normal, eu chego para você, olha, vamos matar ele ali a paulada, que vai ser legal. Você fala, vamos, boa ideia. Nenhum dos dois está funcionando bem. Aí um conjunto, né? Claro, então, quer dizer, certo. juntou ali pessoas que pensam igual, que não estavam nem aí com a questão moral e culminou com esse assassinato, que tem vários. Por acaso, da Susanne von Richthofen está aí. Tem outros que a gente já acompanhou tantos. Nossa, se a gente citar, inclusive até no meio artístico, né? E aí, verdade. você lembra daqueles outros casos? Então, é claro que a gente não vai entrar nessas questões, mas você vê que são casos, por exemplo, imagino que a Richthofen, aí, quando ela passou por exames psicológicos, psiquiatras, enfim, que eles não falam também aberto para o público nem nada, né? Pode ser que tenha Olha, sido mas você sabe que eu não sei também como é que foi feito. Mas eu imagino com uma pessoa como ela deve ter feito a cara de coitadinha e deve ter dito, foi o meu namorado, sabe? Porque é o jeito de se safar. Sim. Aliás, voltando a falar dela, observando o curso, de longe, né? Mas observando o curso dela depois de presa, ela virou evangélica, eu acho que chegou a se tornar pastora evangélica. Teve um relacionamento homossexual, né? Ela arrumou uma namorada, e essas coisas são vantagens para ela na cadeia. Sim. Então, eu imagino que ela meio que de propósito pensou qual é a melhor maneira de eu me dar bem nesse ambiente onde muita estratégia. estou. Isso, Muita exatamente estratégia. isso. Exatamente que eu isso. acredito que faz parte dessa questão, né? Claro que eles são racionais. Raciocínio rápido. Eu falo que o psicopata, realmente, ele tem um raciocínio muito rápido, ele é uma pessoa muito inteligente, né? E se adaptam muito facilmente a qualquer situação. Exato. Porque, sei lá, imagino se eu fosse preso, eu ia ficar em choque um tempão, ia ficar deprimido mais um tempão, até conseguir ver, o que eu vou fazer aqui. Sinal, caiu a ficha, né? Já Mas eles não é o caso. Na hora já, Não vamos adaptar já vai bolar aqui. alguma coisa para resolver a Exatamente. situação. E isso que é um pouco assustador, né? Porque, ao mesmo tempo que é difícil, obviamente, a gente conseguir identificar, né? É muito complicado, né? Essa parte. O que acende a luzinha vermelha é aquela pessoa... Vou dar um exemplo, vai até de uma pessoa que eu conheço, que também já morreu. Mas é um amigo meu, não era paciente. Eu fui viajar uma vez com ele foi para o Canadá. E chegando lá, ele tinha feito algumas coisas, eu tinha feito outras, e a gente se encontrou no hotel de noite, né, com roteiros diferentes. Aí eu perguntei para ele, o que você fez? Foi legal? Foi ótimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui tal lugar, foi muito bom. Aí eu falei, né? Para mim também foi legal, né? Eu fui em tal lugar, ele levantou, saiu. Me deixou falando sozinho. Aí acende uma luzinha vermelha. Eu falei, pera um pouquinho, não é natural que... Eu ouvi onde ele foi. Que a pessoa, né? Ele levantou, foi tomar banho. Eu falei, uai, que esquisito. E você nem concluiu, né? Não, ou seja, não me interessa você... Nem sei o que você está E ele fez isso naturalmente, não é que a gente tinha brigado ou coisa nenhuma. Sim. É só acende a luzinha vermelha, aí você fala, aí tem algum problema. De algumas atitudes, né? Por isso que eu falo, eu acho que tudo tem que prestar atenção, porque realmente são uns alertas, né? Alguns sinais mesmo que a gente percebe, que você fala assim, gente, mas isso não é normal. Quer ver um outro ambiente que isso também é valorizado? No ambiente acadêmico.
no ambiente acadêmico, porque eles ficam numa de vou roubar esse trabalho do fulano, vou apresentar o trabalho antes do que ele na pesquisa, né? Vou conseguir o cargo da cátedra mais rápido do que o outro. É uma briga de foice também. A nossa sociedade é uma briga de foice. Em alguns lugares isso fica mais evidente. E aí essas pessoas se dão bem. É aí onde os psicopatas realmente têm um lugarzinho, né? Um espaço. Tem um nicho deles, o métier deles. O métier deles. E aí, doutor Fernando, eu queria aproveitar e falar sobre essa pandemia, né? Que a gente já está, claro, a gente está um pouco melhor agora. Mas imagino que também esse turbilhão de emoções e tudo mais, as pessoas procuraram muito psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Foi bom até, por um lado, porque as pessoas começaram a se conhecer também. Eu acho que começaram imagina, sozinhos, de repente, sem ter contato com o social, né? E aí eu acho que cada um também passou por seus próprios transtornos, digamos assim, né? E nesse momento procurar um profissional ou um psicólogo ou um psiquiatra para saber o que está acontecendo, enfim. E a gente estava falando agora da psicopatia, eles não procurarem. Mas já aconteceu de algum paciente, digamos assim, e aí você perceber que o problema dele, na verdade, é outro, é a psicopatia ou não? Normalmente é o contrário, né? Quem sofre com a psicopatia nunca é a própria pessoa, é quem está ao lado. Então, pode acontecer, não aconteceu com ninguém que eu conheça, mas eu imagino que pode acontecer, e de fato eu vi os números de violência doméstica aumentou muito, né, durante a pandemia, bastante. por várias razões. Sim. E é possível que você que está trabalhando, fazendo um monte de coisa, ao ficar mais próximo do seu companheiro, da sua companheira, tenha percebido, olha, tem alguma coisa estranha que antes talvez não tenha notado. É possível. O que eu percebi, que, lógico, é muito mais comum durante a pandemia, foi depressão e ansiedade. Né? As pessoas começaram a piorar muito. Alguém que já tinha uma tendência piorou, ou alguém que nunca tinha tido nada passou a ter depressão e ansiedade. Porque as pessoas ficam paradas. A atividade física ficou muito limitada. E a atividade física ajuda muito a gente a diminuir estresse, né? Sim. Não podia fazer nada, não pode sair para restaurante, para bar, para cinema, para teatro, para coisa nenhuma, que também ajuda muito a diminuir o estresse. Então, a ansiedade e a depressão aumentaram muito. Porque, imagina, a gente teve que ficar meses praticamente trancados, deu né? 1 ano e meio. Não, mas foram realmente 1 ano e meio. Mas, pelo menos, eu acredito que depois do 9º mês, já estava um pouquinho de sair. Teve uma aberturinha. Mas teve um começo que foi muito ruim. A gente só saía para a farmácia e olhe lá. Exatamente. E o segundo lockdown fechou tudo outra vez, né? Quando começou que ia melhorar um pouco, subiram essa tal de segunda onda. Então, nessa hora, eu imagino que alguém pode ter reconhecido, ou no filho, ou na esposa, ou no marido, sei lá. Perceber alguma coisa, né? Alguma coisa sinal. nesse sentido, mas não a própria pessoa, porque ela acha que ela está ótima. Então, esse que é o problema, porque o psicopata ele não vai procurar, né? Imagina, vai procurar ajuda para quê? Porque se ele está num momento que ele realmente acha que está tudo maravilhoso, ele é uma pessoa inteligente, ele faz e acontece, não tem nem o porquê. Acho que a pessoa realmente ela acha que está super bem. Né? Em consultório é muito complicado. A gente acaba atendendo quem é casado com alguém assim, né? Ou tem um pai, um irmão, alguma coisa, e sofre as consequências. A pessoa que convive, né? Aí Isso, tem algum exatamente. sinal e procura ajuda até para poder entender, né? E aí é uma doença incurável, você sabe, né? Então, era isso que eu ia entrar agora. A psicopatia, ela não tem cura, né? Não, nenhum transtorno de personalidade, inclusive a psicopatia, tem cura. Por quê? Psicoterapia precisa da colaboração do paciente. Se ele está se achando a última balinha vermelha do saquinho, não vai precisar fazer, não vai concordar com a psicoterapia. Só fará se for uma imposição judicial. E aí vai e volta, vai passear no terapeuta, não faz realmente um tratamento. Alguns remédios ajudam no sentido de conter um pouco, segurar essa... A gente fala que é camisa de força química. Deixar a pessoa um pouco mais quieta, talvez um pouco mais sonolenta ou com um raciocínio menos vivo. Mas não é um tratamento propriamente dito, é complicado. Então não tem tratamento, não. Eles são assim, a pessoa tem que aprender a lidar. Então, se você reconhece que tem um namorado, namorada, um chefe ou um amigo, sei lá, que acende a luzinha vermelha, aí a empatia é zero, o que você tem que fazer é se afastar, não tem outro jeito. Sim. Não tem outro jeito. Porque a convivência realmente é muito complicado, né? São coisas totalmente diferentes. Imagina, você não vai ter o mesmo raciocínio de uma pessoa que acha que está tudo normal
tomando umas atitudes que, por isso que eles se tornam até essa questão de social mesmo, né? E perigosos às E vezes. perigosos, exatamente. Porque pode, como você mesmo acabou de falar, eles não têm esse discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é Exato. legal. Então, automaticamente, você faz parte desse, né? Tá no Eles meio. pensam no que é bom para eles, ponto e final. O objetivo deles. Com gradações, né? Sempre lembrando que o que eu estou dizendo é o mais exagerado. Tem pessoas que têm isso um menor Aquele grau dose. mais leve, médio Sim, e que o aí mais até dá avançado. para lidar um pouco mais. Mas sendo que você não vai esperar que essa pessoa mude. Não vai mudar, é daquele jeito ali. E também não piora, você tinha perguntado, né? Sim, a gente viu, a gente estava falando sobre isso. Ele piora, fica no mesmo grau. Normalmente eles tendem a ficar no mesmo grau. Quando muda, a gente acha que é porque a gente não tinha percebido que ele poderia chegar até aquele ponto. Entendeu? Assim, não, ele fazia isso até agora está fazendo coisas piores. Piorou? Não, provavelmente aprendeu a fazer melhor as coisas dele lá. Melhorou. Melhorou, Meu entre Deus. aspas, pelo amor de Deus. Entre aspas. É um pouco assustador, né? Eu acho que de todas que a gente tem aí no comportamento, né? No comportamento humano, eu acho que a psicopatia é o que preocupa mais, né? Porque não é uma coisa, para você ver, não é uma coisa que tem cura, não é uma coisa que a pessoa vai procurar ajuda. Não, então, se torna um pouco mais difícil, até para identificar, né? E a gente parte do pressuposto, normalmente na nossa sociedade, de que se eu vou fazer uma coisa legal para você, é natural que você reconheça isso e, se eu precisar, você fará uma coisa legal igual. Por exemplo, quando eu vou agradecer, eu digo obrigado em português. Obrigado significa eu me sinto obrigado a fazer o mesmo por você. O psicopata, não. Não, não fez mais que a obrigação de me ajudar aqui e, se você precisar de ajuda, eu vou virar de costas e vou embora. É estranho. Então, a gente conta com isso do outro e no psicopata não tem de volta e você acaba caindo em algumas armadilhas, né? Esperando uma retribuição. E já é uma frustração que tem normalmente, mas com essas pessoas é bem mais, né? Sim. Que não terá mesmo. Não vai ter mesmo. Doutor Bernardo, foi ótimo esse bate-papo. Eu acho que até esclarece um pouco, porque, né, as pessoas, às vezes, como você mesmo falou, geralmente quem sofre com isso é as pessoas que convivem, né, com essas com pessoas. certeza, com certeza. Então, aí é bom a gente ficar um pouquinho alerta e, às vezes, tentar, né, procurar ajuda da melhor forma possível. Adorei o nosso bate-papo, doutor bom. Bernardo. Tem algumas redes sociais. Você está fazendo algumas lives, doutor? Eu ia perguntar. Eu tenho feito, porque eu gostei tanto nessa pandemia, que foi uma coisa boa que aconteceu para as pessoas, é que os médicos, né, saíram um pouco dos consultórios e foram para as redes sociais, até para um sentido de ajudar mesmo com conteúdo, né? Que eu acho isso super válido. Assim. Eu tenho sido chamado para fazer algumas lives, sim. Tenho feito atendimento online. E aí até... Isso também foi bacana, né, doutor Bernardo? Muito bom, porque a gente pode continuar, principalmente em psiquiatria, que você não precisa de um exame físico, né? E até atender pessoas não só do Brasil, como de fora, né? Como verdade, você estava falando. Eu estou com alguns pacientes de outros estados, outros países, e isso ajuda bem. Agora, e tanto que as pessoas gostaram das lives que eu fiz, que pediram para abrir um canal do YouTube. Não abri Tem que fazer, doutor Bernardo. não Por abri que ainda, não? mas Eu vou ia te falar isso. Eu vou cobrar o doutor Bernardo. Por favor. Eu falei, tinha que abrir um canal. Tanta coisa para falar. A né? próxima live vai ser no dia 31 de outubro, agora, Halloween, né? Eu vou falar sobre alquimia e psicologia. Ai, No canal Onda de Luz, da Ana Lotus, que é uma pessoa que mora lá em Londres, é brasileira, mas mora em Londres, e ela faz essas lives lá. Então, Que legal. me convidou para falar sobre... Então já fiquem aí, hein? Já anota na agenda, 31 de outubro. Vai estar nas suas redes sociais, no Instagram? Eu vou pôr, mas vai ser pelo canal dela, né? Onda de Luz. Onda de Luz. Então, aí a gente já fica para assistir. Eu vou querer assistir. É muito bom. Eu acho que esse conteúdo todo que os médicos, os psicólogos, psiquiatras, enfim, né, têm trazido para a gente é fantástico, né? Poder a gente ter mais acesso assim, mais rápido, né? E as redes sociais facilitam muito para isso. Nesse sentido, muito. Nesse sim. sentido, eu sempre falo, né? As redes sociais tem seu lado bom e seu lado ruim. A gente sempre tem que tirar o lado bom da coisa. Se eu puder fazer um parênteses, a gente está falando de psicopatia, muito perigoso é o psicopata na rede social, né?
Eu ia falar muito isso. perigoso. Imagina o psicopata nas redes sociais, gente. Ele Sim, tá porque soltinho. Vai marcar um encontro, sabe esses aplicativos de encontro? Nossa, É perigosíssimo. Eu ia te comentar perigosíssimo. sobre isso, doutor Bernardo. Muito bem colocado. Como é que é esses aplicativos de relacionamento com os psicopatas? Porque, nossa senhora, deve ser um prato cheio, né? Porque ele está ali, é óbvio que não é para se relacionar a coisíssima nenhuma. É para um golpe, para conseguir algum objetivo. Então é bem perigoso, porque vai se mostrar gentil, educado, príncipe encantado, e normalmente já vai pegar aquela pessoa e que ele percebeu que é mais fragilizada, que talvez seja mais carente. Aí fala, o fulano, normalmente é assim, né? É uma mulher um pouco mais velha, que talvez esteja ali sozinha, uma viúva, ele vê lá pela descrição, né? E aí fica falando, seria ótimo se a gente ficasse junto. Às vezes fala que é de outro país. Aí chega uma hora lá que precisa, olha, eu estou precisando de um dinheiro, você não me empresta. Aí a pessoa Porque empresta. a gente tem visto aí vários golpes, Tem golpe, né, nesse muito, sentido, né? muito. E eu acho que nesse caso, realmente, os psicopatas devem ter um prato cheio as redes sociais, né? Então, por isso que a gente favor, fala, tem que fiquem tomar muito cuidado, atentos, né, gente? Fiquem atentos e não vai acreditando em qualquer um que fala qualquer coisa. E aí, a gente fala as mentes perigosas, mentes psicopatas. Aí, Exato. estão aí. Obrigada, viu, doutor Bernardo, Imagina, mais uma obrigado a vez. você. Muito bem, gente, voltando aqui ao nosso programa. Bom, quero mandar um beijo aí para a Maria Inês, a nossa convidada, né? Que ela tava convidada para o nosso programa hoje. Ela teve um pequeno acidente, mas graças a Deus não foi nada grave. Um beijo para você, se cuida aí. E a gente vai reagendar aí, porque eu quero trazer muito a Maria Inês para contar sobre empreendedorismo, sustentabilidade e a marca Bag Beach, né? A gente, inclusive, tem um sorteio especial que eu vou guardar ele também para a próxima data que a gente vai marcar com ela. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro, né? Alegria de Ser Você. A alegria de ser você. Com Dani Costa, mentoring e palestrante. Tudo bem, Dani? Tudo, querida. E você? Você viu que os assuntos hoje estão bem ligados, né? Eu adorei, viu? Doutora aqui trouxe uma temática que eu particularmente gosto muito. Sim, não, e você principalmente, né, que trabalha muito com o ser humano, com autoconhecimento, né? Tem tudo ligado a essas coisas, né? Sim. Transtornos de personalidade impactam muito nas relações e quando a gente fala, como ele trouxe aqui, né, a questão do mundo corporativo, eu falo que tem uma programação, né? A gente falar sobre que a temática hoje segurança psicológica no trabalho existe dentro do ambiente. Aí eu sempre falo para a gente ir para um patamar um pouco acima, né? É como se a gente entrasse dentro daquele mundo, dentro daquele sistema, né? E a gente se tornasse o sistema. Então, qual é a programação que rege aquele sistema? Automaticamente, a gente, inconsciente, vai comprando aquele regramento, aquela programação e vai agindo como o sistema nos pede. Eu gosto muito do filme do Charlie Chaplin, que ele está lá, sabe que ele vira uma máquina, né, meio robótica, assim, fica no piloto automático, e tem uma hora que ele já está fazendo coisas pessoais dele, mas ainda está lá levando para casa, né, o sistema, né, da empresa em que ele trabalha. E isso acontece muito com quem está no mundo corporativo. E eu posso dizer que aconteceu comigo. E por que eu fui estudar? E por que eu fui entrar na linha de desenvolvimento humano? Fui me autoconhecer. Primeiro que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. O não nunca existiu para mim, de fato. Então, alguém me falar assim, olha, isso é assim, porque é assim... E vamos, né, entubar isso, né? O entubar é uma frase que a gente escuta muito no mundo corporativo. Isso é assim, porque é assim, vamos entubar, porque tem alguém que está pedindo e alguém que está numa esfera superior e está dizendo que é assim. A gente tem que prezar pela entrega. E aí, até que ponto, né, tem a parte que, é claro, quando a gente olha para questões de trabalho, envolve aí todas as áreas da vida do ser humano. Uma delas que pega bastante, que é a financeira. E aí a gente olha para a sobrevivência. Então, quando a pessoa está na sobrevivência, o risco dela entrar ou desenvolver, se ela já tem uma predisposição mas desenvolver esses tipos de psicopatia ou transtorno de personalidade é muito grande, porque ela já está num ambiente propício a isso.
Então, ela não vai enxergar o que é certo e errado. Ela não vai ter essa empatia pelo outro, principalmente quando ela está numa posição de liderança, né? Então, a liderança ela já tem ali, carrega com ela uma outra programação por trás, que é a do poder. Então, eu tenho poder de fala, eu tenho poder de mando. Então, aqui vocês estão abaixo de mim e vocês têm que fazer o que eu estou mandando. Porque sou eu que estou nessa posição aqui. E quem está abaixo, se está no nível de sobrevivência, automaticamente vai simplesmente entrar num piloto automático e vai replicar aquele comportamento, aquele padrão, aquele regramento. Eu sei que não é uma coisa tão simples, tá, Mabel? Não é tão simples muito assim. Complicado, é né? bem complexo porque envolve várias questões. Principalmente quando a gente fala do ponto de vista de empresa, que a gente está num sistema em que requer produtividade, lucro, né, entrega. Então, é isso que é exigido do profissional. Você não vai olhar o profissional se ele, muitas vezes, a empatia, ela é um item lá quando você vai fazer uma seleção, né? Isso é observado. Mas, a depender da função que a pessoa venha ocupar, ela não é algo que, vamos lá, relevante. O mais relevante, às vezes, é a capacidade de entrega da pessoa. E aí entra a mente racional, né? Ela não pode ser, vamos lá, tão emocional a ponto do emocional começar a prejudicar o racional dela e impactar na produtividade da empresa. E o que a gente fala quando aborda na questão de segurança psicológica? Eu ia te falar isso, porque quando a gente fala de segurança psicológica no trabalho, e a gente vê assim, que algumas empresas elas realmente não têm muito essa preocupação enquanto aos seus colaboradores, né? Sim, sim. E aí a gente vê muita gente com uma série de problemas psicológicos mesmo dentro do ambiente de trabalho, né? Desse convívio. Sim, aí surgem questões, né, de saúde mental mesmo. Às vezes as pessoas entram com um afastamento. Sim. Então, empresas que não estão muito preocupadas com isso, elas têm um turnover, né, bem alto, elas têm ali um afastamento muito grande dos empregados, absenteísmo, né? Então, assim, acaba que no final, aquele retorno que ela gostaria de ter, ela não tem, porque isso é maquiado, né? Isso não é verídico, não é fato, né? Então, se preocupar com isso é muito importante. Isso começa do comportamento de cada um dos indivíduos que fazem parte da empresa, com autoconhecimento, com trabalhos de desenvolvimento humano, que eles possam identificar onde eles podem melhorar nas relações, no trabalho em equipe, na comunicação, uma comunicação menos violenta, mais, vamos lá, eficaz, né? Comunicação consciente. Qual é a comunicação consciente? Eu tenho clareza dos meus acordos e entregas, né? Então, está muito clara, essa comunicação ela vai e volta, sem ruídos, né? E se em algum momento eu tenho que rever esses acordos e entregas, eu vou sentar novamente e vou conversar com esse meu colaborador, né? Quando eu também tenho que perceber a questão do pertencimento desses colaboradores, que muitas vezes eles não têm espaço para pertencer, né? Eles não se sentem integrados ali naquele ambiente. Isso já gera uma menos-valia, isso gera uma exclusão, né? Poxa, mas eu não tenho... não importa, né, a função dele, mas ele tem algum papel ali. Se ele sente que não tem papel, a pessoa já fica ali um pouco, vamos lá, desmotivada até para exercer e estar ali dentro da empresa ou fazer qualquer entrega do ponto de vista de projeto ou atividade, né? A gente pode falar também na questão do relacionamento, ele ser um relacionamento, sair desses relacionamentos tóxicos, ser um relacionamento mais nutritivo. E a gente já falou sobre isso aqui, né? Um relacionamento saudável é um relacionamento em que todo mundo ganha, todo mundo prospera, todo mundo cresce junto, tem espaço para ser eu. Né? Na segurança psicológica, a gente fala que a pessoa ela tem espaço para ser ela mesma, para falar, para trazer ideias, não tem julgamento, né? Não tem nenhum tipo de exclusão.
eu não vou, às vezes, a depender, se você já tem um julgamento com relação ao colaborador, você nem vai ouvir o que ele está trazendo. E, às vezes, pode ser algo que pode ser interessante. Não naquele momento, mas lá na frente pode ser importante ali para a empresa, né? Então, isso é muito... assim, são comportamentos que podem ser desenvolvidos ali no decorrer, né, do dia a dia do trabalho, e principalmente com as lideranças, né, que trabalham com os colaboradores, que têm metas de entregas, que têm execução de projetos, desenvolvimento de projetos. Então, isso é muito importante. Agora, uma coisa também a gente tem que colocar, assim como a gente estava falando aí sobre a pandemia, por exemplo, todo mundo foi para o home office, né? Então, isso também criou um outro problema no mundo corporativo e no mundo do trabalho. Sim. Porque, imagina, as pessoas estavam acostumadas a trabalhar e ir para o trabalho e, de repente, o espaço de trabalho delas está dentro de casa. Então, até por isso que a gente viu que uma série de problemas aí, né? De psicológicos, enfim, aquilo que o Dr. Bernardo, inclusive, falou, ansiedade. E aí agrava mais ainda com a preocupação do trabalho, né? Porque não é só, você está dentro da tua casa, muitas pessoas a gente sabe que tem família, tem crianças, tem, enfim, e de repente tem que dividir esse trabalho também, e aí acaba virando toda uma confusão, né? Que, na verdade, assim, quando a gente também traz o conceito de segurança psicológica, ela está muito alinhada ao bem-estar. Exato. Então, a empresa, ela tem que trazer isso na programação mental dela. Por que eu trouxe o sistema? É uma programação. Deveria, né? Pelo menos. Exatamente. Deveria trazer na programação mental dela e que rege ali, né, todo o fluxo da empresa, o bem-estar, né, a qualidade de vida dos empregados. Isso a gente já viu, isso aumenta a produtividade, eu sempre acredito criatividade. muito nisso. Eu acho que o funcionário ele passa a ser mais produtivo quando ele se sente realmente acolhido pela empresa nesse quesito que você acabou de falar, né? Quando ele percebe que tem um bom ambiente de trabalho. E tem algumas empresas que elas apostam muito nisso, que eu acho super legal, da preocupação mesmo com a pessoa. Para depois ter o profissional. Né? Que é o que a gente chama, que não é o salário financeiro, é o salário emocional. Exato. Né? Porque um funcionário que não está feliz, gente, ele não vai render na empresa. Esquece. Isso é fato já. Isso foi mais do que comprovado. A pessoa não vai... Você já percebe? A pessoa, às vezes, diz que de casa já não quer sair. Né? Sim. Pega aquele negócio, fala, tem que ir. Já não se arruma com vontade, às vezes já nem se arruma. Exatamente. Não é? Verdade, gente. Eu tenho alguns casos de amigas, inclusive, que às vezes eu olho e eu fico triste pela minha amiga, porque eu falo, poxa vida, né? Até ganha bem, tem um cargo de executivo e tudo mais, mas você percebe a infelicidade. Às vezes de ir lá, chegar e ter um ambiente ruim, ela conta, ou é ambiente de trabalho, ou é aquela coisa de cobrança mesmo, porque a gente sabe que o mundo executivo também não é tão fácil, porque gestão é muito difícil, você, né, ter esse cargo de gestão com pessoas é muito complicado. Então, isso realmente é triste, né? É triste você ver que, às vezes, o dinheiro... Claro, a gente precisa de dinheiro, obviamente, mas a pessoa está infeliz. Né? Mas aí a gente entra, Mabel, num conceito que, se o mundo está em evolução e a gente está em transformação, determinados padrões, tá, empresariais já não vão caber mais nesse mundo que está sendo criado aí. Então, eu vou trazer até como temática, na próxima temática, empresas prósperas. Né? Por quê? Empresas prósperas, elas olham para o ser humano. Exato. As pessoas são são o principal ativo dessa empresa. Então, se eu não tenho consciência disso, eu vou criar uma empresa com máquina de moer gente. Né? Não vou estar olhando para o meu ativo. Exatamente. Né? Eu acho que nesse tema que você trouxe hoje, tem duas coisas. Uma dica aí para as empresas para cuidarem aí dos seus colaboradores, né? Sim. Procurando essas soluções que a gente acabou de falar. E para a pessoa cuidar de si mesma. É muito importante. Que a gente tem sempre falado isso, né? Quando você cuida de você, você tem o teu autoconhecimento, a tua autoestima, você está bem trabalhado nessa questão, até você consegue passar por esses sem problemas dúvida. externos, né? Tem um vídeo que eu assisti ontem que foi muito interessante.
A moça estava tomando um vinho no jardim e estava chovendo, uma chuva torrencial, ela no meio da chuva e tomando vinho como se nada tivesse acontecendo com ela. E é bem isso, quando a gente tem esse autocuidado... Quase eu, outro dia, uma chuva, eu estou super tranquila. Então, Mas é bem isso mesmo. Quando a gente pode estar no meio do furacão, se a gente está bem com a gente mesmo, a gente consegue passar por esses momentos, é claro, sem impactar as outras pessoas. Quando a gente fala que está bem com a gente mesmo, naturalmente as pessoas não que aquilo estão... que a gente acabou de falar com o doutor Bernardo. É isso. Passar por cima. Não é isso. Não, a gente cria ali uma egrégora de bem-estar, né? Então não é só a gente, quem está próximo da gente percebe isso, né? Então esse autocuidado, por isso que eu até escrevi um texto sobre o home office, né? E o home office veio também para um chamado de autorresponsabilidade. É saber que não cabe só ao líder, né? Pegar lá o mastro do barquinho e levar, não. Cabe a cada um junto, né, pegar o mastro o seu lá papel, né? E cumprir o seu papel, né? Então, assim, a gente sabe que foi um momento muito difícil, mas foi um momento de teste de cada um momento de evolução de cada um como ser humano e como pessoa, para buscar também mais autoconhecimento, para se desenvolver, ser uma pessoa melhor e, assim, a gente, vamos lá, reverberar o bem, né? Que é isso que entra a questão da prosperidade também, que eu tanto falo aqui, né, nos temas. Trago aqui bastante. Fantástico, Dani. Eu acho que a gente já deu aí essas duas dicas, então, tanto para a pessoa quanto para as empresas também, né? E a gente vai trazer mais assuntos aí ligados para empresas específicas, porque ter essa consciência mesmo, né? Sim, é muito importante. Redes sociais... Plataforma da Vida, né, no Instagram. Inclusive, a gente foi citada essa semana aí, em algumas matérias. A Plataforma da Vida está há 1 ano no ar, foi quando eu criei, né? E com o objetivo realmente de levar autoconhecimento e ferramentas que possam aí auxiliar a gente no dia a dia para poder atravessar esses momentos aí, né, de tempestade. Sim. E logo o livro está saindo, né? Tá, tem um livro que está saindo, está no forninho também. E tem o meu pessoal, Dani Costa Oficial, que também tem lá um pouquinho de autoconhecimento, um pouquinho de mim, enfim, né? Então, acessem, compartilhem, salvem, comentem. É sempre bom a participação das pessoas, né? Quanto mais participar, mais a gente consegue aí levar conteúdos para mais pessoas ainda, né? Obrigada, Dani, mais uma vez. Obrigada a você, Mabel. Bom, e agora uma dica para você, gente. A gente gosta de eventos, né? E quando os eventos são diferentes, bacanas, a gente faz questão de passar essa dica aí. Jantar cego. Eu vou explicar o que é o jantar cego. Você vai ter uma experiência fantástica, sensorial. Os garçons são cantores e cantoras com deficiências visuais. Você vai estar totalmente vendado, você não vai enxergar nada. Você vai experimentar pratos maravilhosos de chefes renomados. Tudo isso no Hotel Hilton, né? A rede Hilton sempre trazendo aí eventos diferentes. Então, vai acontecer no sábado, às 21 horas, e no domingo, 1h30. Isso no dia 23 e 24 de outubro, ou seja, semana que vem, tá? Anota na sua agenda aí. Você tem que, logicamente, reservar, né, os convites antecipadamente pelo Simpla, tá? simpla.com.br/jantar cego. Informações que você queira ter mais diretamente, 99508-1094, tá? São 1h20 de experiência, vai ser maravilhoso, tenho certeza. E a compra, como eu acabei de falar, antecipadamente dos convites, tá bom? O Hotel Hilton fica na Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Leste, no Brooklyn. E tem estacionamento novo também aí para vocês, né, que vão de carro, certo? Tá aí essa dica interessante. E para quem quiser saber mais sobre o Jantar Cego, tem aí o Instagram, @jantarcego. Tá aí a dica para você de evento, né? Então, a gente vai ficando por aqui. E, claro, sempre quero lembrar vocês da nossa página no Facebook. Vai lá e dá um like, facebook.com/programa Point Mix. Temos o nosso portal, Programa Point Mix, sempre programapointmix.com, né? Sempre com matérias atualizadas. E tem a minha coluna aí na revista internacional Live Fashion Magazine, né? Aliás, mandar um beijo aí para o pessoal da revista. Sempre tem aí a cada 15 dias matérias interessantes, certo? Espero que você tenha gostado. Um beijo aí para a minha equipe técnica, o Bolão aí hoje comandando. E a gente vai ficando por aqui até sábado que vem. Um beijo para vocês. Você ouviu
LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.